A gente abre essa edição com uma boa notícia para os aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo. O governo reajustou em quase R$ 200 o teto para quem se aposentou pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O novo valor ficou em R$ 5.839,45. Vou conversar então com a Raquel Porto Alegre sobre esse assunto. Raquel, boa tarde para você. Raquel está lá em Brasília. Bom, a percentagem, o percentual do reajuste foi de quase 3,5%. Exatamente, Cris. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, esse reajuste foi publicado hoje no Diário Oficial da União e, sim, fixado em 3,43%. E ele vale para aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo. E a gente lembra também o seguinte, que o teto, como você disse, passou de R$ 5.645,80 para R$ 5.839,45. Isso para quem se aposentou pelo INSS. Pela lei, o índice de reajuste dos benefícios para aposentados e pensionistas, ele é definido pela variação do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano anterior. E em 2018, o INPC fechou em 3,43%, como foi divulgado pelo IBGE. Já em 2017, o INPC foi um pouco mais abaixo, ficou em 2,07%. E esse reajuste foi menor, de qualquer forma, que o reajuste que foi dado para o salário mínimo, que aumentou no dia 1º de janeiro, passando de R$ 954 para R$ 998. Esse reajuste do salário mínimo chegou a 4,61%. Portanto, então, a gente teve para aposentados e pensionistas do INSS esse reajuste de 3,43%, lembrando que é para quem ganha acima de um salário mínimo, Cris. Raquel, muito obrigada pelas suas informações. Bom, esse aumento pode impactar diretamente nos gastos do governo com a Previdência. Então, esse assunto também vai para o nosso comentarista Valdo Cruz, que está lá em Brasília. Hoje o Valdo vai ficar com a gente aqui fazendo comentários de vários assuntos, como todos os dias. Valdo, boa tarde para você. Sempre muito bom ter você aqui com a gente. Bom, Valdo, com essa mudança que a Raquel trouxe para a gente, o governo também vai mexer na contribuição previdenciária dos trabalhadores. A equipe econômica deve ter aí uma justificativa para esses ajustes. Boa tarde, Cris. Boa tarde aos nossos assinantes. Exatamente, o governo está precisando, né, Cris, mexer com essa reforma da Previdência, porque o déficit nesse ano está estimado em 308 bilhões de reais e nesse ritmo realmente fica difícil fazer um ajuste nas contas públicas. Esse reajuste aí dos benefícios para pensionistas e aposentados da Previdência Social ficou em 3,43%. Na verdade, no passado, Cris, a gente lembra que havia uma pressão muito forte para que também aqueles aposentados que ganhavam acima de um salário mínimo tivessem o mesmo reajuste do salário mínimo. Lembrando que o reajuste do salário mínimo foi de 4,61%. Se fosse aplicado para os aposentadorias acima de um salário mínimo o mesmo reajuste dado ao salário mínimo, aí a conta da Previdência Social ficaria muito maior. E por isso, inclusive agora, né, Cris, o governo Jair Bolsonaro vai ter que apresentar uma nova fórmula de cálculo do salário mínimo. Existe lá a equipe econômica defendendo, inclusive, que acabe temporariamente com aquele reajuste real. Só repassar a inflação aí de cada ano, exatamente para você fazer um ajuste nas contas públicas. E o governo tenciona realmente mexer nas contribuições previdenciárias, principalmente dos servidores privados, dos servidores públicos, perdão, passando de 11% para 14%. Aí tem que convencer o presidente Jair Bolsonaro, que já andou dizendo que não é muito a favor dessa medida, não. Ou seja, Cris, essa questão da Previdência ainda gera certa polêmica dentro do governo. Neste fim de semana, o presidente vai receber da sua equipe econômica, de Paulo Guedes e também do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, a última versão do projeto. Aí ele vai levar essa versão do projeto no domingo à noite, quando ele embarca para Davos, para o Fórum Econômico Mundial, e vai levar para analisar, para conversar inclusive com o Paulo Guedes, que vai junto com ele para essa viagem lá para a Suíça, para eles analisarem para, na volta, Jair Bolsonaro bateu o martelo sobre qual será exatamente essa proposta da reforma da Previdência. Tem toda a discussão se vai ter um capítulo à parte ou não sobre militares. A equipe econômica defende que sim, tenha com ajustes diferentes, não os mesmos ajustes ali para o setor privado, para o setor público, mas sim com contribuições dos militares para esse ajuste na Previdência Social.
técnicos da equipe econômica com quem eu conversei me disseram, inclusive, que já tiveram uma conversa prévia com o Bolsonaro e ele está demonstrando compreensão de que realmente você precisa fazer alguns ajustes na previdência, no regime de aposentadoria dos militares. Ou seja, quando o presidente voltar de Davos, Cris, a gente deve ter, então, enfim, essa proposta de reforma da Previdência fechada para ser encaminhada ao Congresso Nacional logo no início de fevereiro, quando o novo Congresso toma posse. Cris. Maravilha, Valdo. Já te chamo de novo para a gente conversar sobre mais assuntos aí de Brasília. Até daqui a pouquinho.